Camilinha da turma do Ítalo Santos, esse que foi preso, acusado por várias questões, dentre várias, possível aliciador de menores, né? Este homem que, teve o seu vídeo viralizado depois que o Felca fez um enorme alarde sobre esse caso, sobre a adultização de meninas, né, de crianças, mas principalmente de meninas, o uso sexualizado da parte de adultos que aliciam menores de idade para mostrar os seus corpos desde muito jovem na internet. Esse homem foi preso e agora a Camilinha, essa menina que foi aliciada por ele, alegadamente, né? Ela está fazendo finalmente então um depoimento. Ela fez aí um pronunciamento, né? Então a gente vai assistir agora e a gente vai entender sobre uma ótica, lógico que a ótica do nosso canal aqui é o universo feminino, é o entendimento da natureza humana, principalmente sobre o entendimento sobre a natureza feminina, sobre a ótica da Red. Então se liga depois da vinheta, que eu ainda não sei se vai ter, mas em breve terá a vinheta. Bora pra cima. Lembre sempre de compartilhar, curtir e comentar nesse vídeo. É o triplo C. Por que é importante você fazer isso? É importante que você diga pro algoritmo: eu gosto deste canal, eu quero mais conteúdo deste canal, eu quero ver mais esse tipo de conteúdo, esse tipo de comentário, esse tipo esse canal fazendo mais e mostrando mais como a vida deve ser e me ajudando mais. Então quando você curte, comenta e compartilha esse vídeo, eu entendo que eu tô no caminho certo, eu entendo que eu tô fazendo algo bom e produtivo para você, e aí eu produzo mais e o algoritmo entende mais e ele espalha esse conteúdo para mais e mais pessoas e a gente espalha a palavra da Red, beleza? Clica aqui, já curte e comenta esse vídeo agora e bora pra cima pro vídeo. Muito bem, então estamos aqui diretamente já do depoimento dela. Eu botei aí um blur no rosto dela, né, um embaçado, porque o nosso objetivo aqui não é divulgar menores de idade. Ela ainda ao que me parece, ao que me consta, ela ainda é menor de idade, então a gente vai ouvir agora o pronunciamento dela. Eu vou fazer um react aqui com vocês do pronunciamento dela segundo a ótica da Red, para você entender algumas coisas importantes aqui sobre esse pronunciamento. E a primeira coisa que a gente tem que entender olha como ela, todas as vezes que ela apareceu com o Ítalo, ela sempre aparece, né, com pouca roupa, dançando sensualizante, né, com um apelo erótico muito, muito, muito forte. E aí hoje ela aparece, quando ela vai dar esse depoimento, obviamente ela aparece, aquele velho vídeo de camisa branca, cabelo escorrido, sem maquiagem, para mostrar que ela é uma coitadinha inocente, né? E no caso, ela é mesmo, né? Mas ela foi aliciada e ela está aqui, parece não entender que ela foi aliciada por esse homem, e ela tem uma espécie aqui de síndrome de Estocolmo, né? Porque o vídeo inteiro é para a gente se compadecer com a história desse crápula, né, desse facínora, desse cidadão absolutamente deplorável, desprezível, que a nossa sociedade jamais deveria permitir situações assim. Então a gente vai ouvir e eu quero que vocês observem. Eu vou até ampliar um pouquinho aqui esse vídeo para vocês perceberem aqui, ó. Olha, como diria o Ricardo Ventura, o rito da mensagem. Presta atenção. Ela tá ali com ela tá, né, claramente com um short, mas ela bota uma almofada na frente dali do seu sexo, né? Uma almofada ali na frente, por quê? É uma castidade, uma menina casta, pura, né? Ela não quer mostrar nada hoje. Ela tem ali uma blusa bem soltinha, bem larguinha, ela tem ela tá sem maquiagem, ela tem o cabelo escorrido, né? Ela não tá produzida nem nada. Ela tem ali, ó, ali no fundo, ó, tem um ursinho, né? Eu te amo, né? Ela tá ali mostrando que ela é uma coitadinha, né? Ela é uma menina inocente, né? Que tem a sua inocência preservada, né? Então a gente vai ver aqui que o vídeo é muito longe disso aí e como que ela acredita nas coisas que ela tá falando, por mais absurdas que estas coisas pareçam. Então bora pra cima. Oi, meu nome é Camila Maria Silva Félix, conhecida como Camilinha Santos, e eu vim aqui falar pra vocês toda a verdade. Eu vim... Repara no preto e branco, né? Por que tem esse preto e branco? Para mostrar ali a dor, né? Percebe? Tem uma musiquinha de fundo. É tudo para te comover, é tudo para te ludibriar, a você achar que, né, o Ítalo é um ser humano fantástico.
da cidade de Cajazeiras, Paraíba, tá? É o interior. Sou filha única, vim... Storytelling, tá? É um vídeo muito bem construído, ela não está improvisando. Você pode reparar que tem muitos cortes no vídeo. Toda hora, o jeito de você reparar é você reparar nas mãos dela. Ela não se mexe muito, ela é muito boa com câmera, ela conhece muito bem de câmera. Ali no cantinho superior esquerdo, né, se você reparar bem, é um refletor. Isso não é uma coisa que está dentro do armário, no canto esquerdo. É uma luz profissional que está filmando ela. Então ela está super bem iluminada porque ela tem uma estrutura muito boa. Ou seja, provavelmente o advogado ali dela ou dele, né, está orientando ela a fazer esse vídeo. Então é um vídeo absolutamente montado, tá? Absolutamente montado. De uma família muito humilde, onde minha mãe era doméstica, trabalhava em... Storytelling. Muito humilde, eu não tinha nada, eu era pobre, eu era ferrada, mas aí veio um super-herói que me salvou dessa vida horrível que eu tinha. Casa de pessoas para poder me sustentar, né? E... Ela trabalhava na casa de pessoas. Era empregada doméstica. Não tem nenhum demérito nisso, né? Ela trabalhava na casa de pessoas para me sustentar. Sim, chama empregada doméstica. É um trabalho, né? É uma profissão digna e honrosa. E muitas mães no país utilizam essa profissão para sustentar seus filhos. Não tem nada de errado nisso. Né? Ela coloca ali como se fosse nossa, como a minha mãe, coitada, ela era uma indigna, ela era indigna por trabalhar na casa de pessoas. É assim que se trabalha, minha filha. Eu sofri muito na minha infância. Tive um pai... Um pai não, né? Tive um genitor. Muito bem, aí começou, como diz o outro, começou a lacração. Não é a lacração, mas é também, né? No fim das contas, quando o feminismo, a cultura woke, muda propositalmente o nome de pai para genitor, é porque ela está se distanciando da figura paterna para criar uma espécie de culpabilização do pai. Só pelo fato dela ter chamado o próprio pai de genitor, isso já me levanta uma red flag monstruosa sobre esse relato. Por quê? Porque você não se refere ao seu pai como genitor, a menos que você queira menosprezar, destruir a imagem e a figura do teu pai, né? E claramente esse é o caso aqui. Agressivo na minha infância, que batia na minha mãe, batia em mim. Quando chegava bêbado em casa, colocavam a cabeça da minha mãe. E eu, para poder impedir isso, para ter minha mãe aqui hoje... Ou seja, fazendo acusações graves, tá? Ela está fazendo acusações graves sobre o próprio pai, tá? Que ele batia na mãe, que ele batia nela, que ele botava ali um trabuco na cara da mãe, né? Então, assim, são acusações muito terríveis, tá? São muito terríveis. O pai já deu um depoimento, ele não confirma nada disso, e ela não tem prova, ela não tem como provar nada disso. Então, assim, me parece muito uma narrativa muito, muito fácil de você construir para você dizer assim, cara, pelo fato de eu ter um monstro dentro de casa, eu precisei buscar um homem, um salvador da pátria que me salvasse, mas ele, né, essa figura maravilhosa, ele só pedia que eu dançasse seminua desde, sei lá, 8, 9 anos de idade para um público absurdo e ganhasse rios de dinheiro às minhas custas. O pagamento era eu ter uma casa, eu ter uma moradia ali e ele cuidando dessa função aí de produzir a minha carreira, né? Que ela chama isso de carreira. Então o que você tem que entender? Não é o problema desse vídeo ou o problema desse caso, não é o fato de ter uma menor de idade fazendo arte, criando vídeos, dançando ou até cantando, fazendo teatro, qualquer uma dessas coisas. Porque existem muitas crianças, sim, muito talentosas. Eu mesmo tenho vários amigos no meio da música que se criaram desde pequenininho fazendo programas de calouro, shows de calouro desde pequeno, e isso não é um problema. O problema não é você ser pequeno e aparecer na frente das câmeras e você ter um produtor e você aparecer em programa de calor, você aparecer em shows, televisão, rádio, novela. Não é esse o problema. Entenda, o problema é a supersexualização desse corpo infantil. E o Ítalo fazia isso
É inescrupulosamente, e é disso que a gente está falando aqui, e é isso que precisa ser falado, porque o que se quer traduzir com essa história é que, não, ela estava fazendo uma coisa normal, né? Ele estava só filmando ela fazia dancinha pro TikTok e ganhava rios de dinheiro, mas ele ganhava rios de dinheiro porque ele estava envolvido com droga, com aliciação de menor, com bet, com tudo que há de pior, né? Supostamente, né, no meio da internet, a parte mais suja, mais horrenda, mais horrorosa da internet, ele estava envolvido e fazia essa garota passar por isso. Eu tenho que entrar na frente de tudo isso. Já vi minha mãe levando cuspida na cara. Então, eu ter que entrar na frente de tudo isso, ela está querendo implicitar que o pai dela ameaçava a mãe de bater e ela teve que defender a mãe entrando na frente. É isso que ela está dizendo. A acusação é seríssima. Só que você não pode fazer uma acusação séria dessa sem você ter prova. Entende? Porque você está destruindo a reputação de um homem e você não está apresentando provas nenhuma. E isso, nenhuma prova. E isso é muito grave, porque ela vai construir isso para criar a narrativa de que o Ítalo é o salvador, é o homem que salvou ela, e por isso que ela deve graça e honra a esse sujeito lastimável. Dele. E hoje ele vinha aqui na internet falar que não apoiava nada, eu não era para ter seguido a minha carreira, que não era para ter seguido o meu sonho, sendo que só quem passa é quem sabe. Sim, só quem passa é quem sabe. Agora, não era para você ter seguido esse sonho. Se o seu sonho era esse, não era para você ter seguido, minha senhora. Infelizmente, eu tenho que te dizer, a sua carreira, que você está chamando de carreira, é uma coisa absolutamente nefasta. Você foi sexualizado, você teve a sua inocência destruída. Muito possivelmente você vai ser uma adulta que vai ter que tomar remédio, que vai ter que passar por psiquiatra, que vai ter que ter acompanhamento para o resto da vida, porque a sua vida não mais vai ser uma vida de uma pessoa normal vivendo em sociedade. O seu corpo foi explicitamente, demasiadamente exposto para muitas e muitas milhares de pessoas. Na infância eu me machucava, tomava remédio, eu tinha crise, eu era acompanhada por psicólogo e nada disso resolvia, até que eu conheci Ítalo, dançando na praça do Leblon. Tá vendo? Olha o herói, chegou o herói. Minha vida era horrorosa, era horrível. Era uma pessoa pobre que tinha uma família, né? Que tinha uma família que lutava para vencer na vida, né? Olha que bizarro, porque, veja, antigamente, senhores, se você tivesse uma filha bonita, uma coisa que você poderia fazer era esperar que a sua filha bonita estudasse, prosperasse, tivesse tirando boas notas, estudasse muito e um dia conhecesse um bom homem e casasse com um cara pelo menos relativamente bem de vida, de classe média ou classe média alta, ou quiçá, se você desse muita sorte, um cara rico, porque dificilmente ela ia conseguir escalar socialmente por si mesma, né, com seus próprios recursos, porque a mobilidade social no Brasil é muito difícil, principalmente por uma realidade que ela está descrevendo ali. Então, o que a internet possibilita hoje? Ela possibilita contatos, networking, tá? E isso pode ser muito bom, por um lado, mas por um lado pode ser extremamente nefasto e destruidor, porque ela é uma menina bonitinha, né? Desde pequenininha ela era uma menina bonitinha e talentosa, que foi absolutamente explorada e teve a sua infância destruída e devassada por conta de um cara que soube explorar muito bem esse lado, né, da natureza humana, que é de visualizar e de dar audiência para esse tipo de situação, de crianças, adolescentes dançando seminua na internet. Isso é um negócio nefasto, né? Que esses homens que consomem esse tipo de conteúdo, ou homens e mulheres, enfim, eles precisam sim se tratar, né? Mas principalmente as pessoas que expõem essas crianças precisam muito serem presas e serem responsabilizadas por esse tipo de coisa. E como ele já falou em várias entrevistas que eu fui o refúgio dele, ele foi o meu refúgio. Ele me apresentou Deus, ele falou... Foi o refúgio, claro que você foi o refúgio. Refúgio financeiro, filhinha, né? O refúgio é óbvio, né? Qual é o refúgio? O refúgio de você, com sua rebolada sensual, com 12 anos de idade, com um shortinho tochado no rabo, né? Dançando,
dava dinheiro, rios de dinheiro para ele. Que belo refúgio, né? Que belo refúgio. E aí, minimamente, ele teve a dignidade mínima de repassar alguma coisa disso para você. Eu não precisava me machucar mais, que eu tinha ele, eu tinha um amor de pai. A Camilinha, que vocês conhecem, ela tem um passado por trás, ela tem uma história por trás, ela tem sentimento por trás. Eu ver tudo isso que tá acontecendo, todo mundo só querer julgar e não querer saber. Claro, você vê, ela é tão inocente, cara, ela é tão, coitada, ela não entendeu o que aconteceu com ela ainda. E um dia, a gente espera, né? A gente torce para que um dia ela acorde e ela perceba que ela foi explorada, né? Ela não percebe que o que ela tem aqui é uma espécie de síndrome de Estocolmo. É um cara que explorava, abusava e fazia miséria com ela, assim, explorava de todas as formas esse corpo dessa garota, dessa criança, né? Ela não entende que isso era uma violência. Mas não importa. Por que não importa? Ah, Mago, mas ela não se sente violentada. Não importa. Ela era uma criança e ela é ainda uma adolescente. Ela não tem autonomia legalmente para ter esse tipo de sentimento. Ela não consegue compreender a gravidade do que aconteceu com ela e do que vai acontecer com ela pelo resto da vida. Esse é o problema. Esse tipo de situação, é por esse tipo de situação que a gente é a favor de castração química. Entendeu? Para esse tipo de sujeito aí, nefasto. O real e o motivo da história. Conheci Ítalo na mesma cidade que eu nasci, em Cajazeiras, Paraíba. Tinha uns 9 anos, 8 anos por aí. E daí todo mundo sabe quem é meu seguidor antigo, meus FC, com certeza vai saber. Tem vídeos também antigos. Eu ia pra aula dele, dançava na aula dele, e até então ele me chamou pra gravar vídeos. Vídeos dançando. Isso. E desde então, porra, aí ó, tranquilo, tá vendo? Ó, shortinho e tal, ele dançando também, fazendo ali com ela, meio que, né, ali do lado e tal. Mas logo ele viu que, cara, se eu puser ela dançando sozinha, se eu puser menos roupa nela, se eu puser closes, sabe, específicos nela, pô, eu tenho muito mais visualização. Pô, eu tenho muito mais relevância na rede. O algoritmo recomenda muito mais. E aí o que ele fez? Que se dane. Que se dane. Por que ele fez isso? Porque ele não é pai, né, bicho? O pai tá lá, ó, falando que eu nunca apoiei esta merda. Eu nunca fui favorável a esse tipo de situação. Eu acho isso um completo absurdo. Sacou? Isso é que o pai estava dizendo. E está dizendo até hoje. Que ele nunca apoiou isso. O que você prefere enquanto pai? Que a sua filha de 12 anos seja cooptada por um verme imundo e fique expondo o corpo da tua filha? Ah, mas ela vai ter milhões de reais. Problema dela. Ela não vai ter. Eu prefiro que a minha filha morra pobre do que morra explorada com seu corpo sexualizado por aí. É a minha linhagem que está em jogo. Não vai acontecer. A função pai, né? A função pai, e assim, é claro que esse pai ele não era perfeito. Uma das razões é ele ter permitido que isso acontecesse. Porque se fosse comigo, o cara estivesse fazendo isso com a minha filha, esse cara não estava mais nem na face da terra. Né? Então, foi o meu refúgio de toda aquela situação que eu passava na minha infância. Conheci amor com Ítalo, carinho, presença de um pai, né? Você não tem que dar amor para a criança, você tem que dar direção, você tem que dar foco, você tem que dar treinamento. A função do homem para uma filha, para um filho, não é ficar dando amorzinho. É mostrar como é que é a vida, irmão. É mostrar como é que vai ser a vida, como é que funciona o jogo. Não é falar assim, vai lá, segue teu sonho, filha. Você é linda, se a gente explorar a tua sexualidade desde nova, vai ser maravilhoso pra você. Vai lá, segue teu sonho. Não é assim que funciona. Real, me ajudava em todas as coisas que eu precisava. No momento que eu mais precisei dele, ele também estava comigo. Hoje, ver tudo isso acontecendo com ele me machuca muito. Me machuca muito porque eu tenho um sentimento por ele. Eu sei da verdade dele, entendeu? Eu sei o que ele foi pra mim, o que ele é pra mim. Nunca acredite na lágrima de uma mulher. Não importa a idade. Não importa a idade. Principalmente de uma criança. Tá? O que ela está pensando aqui? Que ela vai ser privada de todos os luxos. Daquela vida
que esse cidadão nefasto criou para ela. Imagina uma adolescente que nunca fez nada na vida, nunca construiu nada, nunca soube o que é nada, não sabe de nada sobre a vida. Ela viveu sempre numa redoma, tendo tudo do bom e do melhor, sendo apenas a única função dela na vida era ter o corpo dela sendo explorado. Não, a gente faz o seguinte, a troca é justa. Você se emancipa, tá, da sua família, você passa a morar comigo, ou então passa a guarda para mim. Eu vou lá, faço todo tipo de absurdo com a tua imagem, mas aí a gente ganha dinheiro junto. Você não tem problema de dormir cedo, de acordar cedo, de ir para a escola, de passar de ano, de estudar, de fazer faculdade, de encontrar um bom homem, de ser casta, de fazer as coisas que um ser humano honesto, com moral, ética, né, deve fazer. Você vive hedonisticamente, vivendo do seu corpo e de prazeres mundanos desde muito, muito jovem. E aí, porra, a fonte, a mamata, acabou. Ele foi descoberto, foi preso, finalmente, né? Claro que você vai chorar, porra, óbvio. Mas esse choro ele não é de tristeza por uma injustiça. Esse choro é porque ela sabe que agora a vida dela vai mudar muito. Ela não vai mais conseguir ter a fama e manter o nível de exploração sexual que existia com ela. Não mais. Isso, ó a valorização do choro. Parei de tomar remédio, comecei a dançar com ele, até porque ele falou que via um brilho em mim, como ninguém via. Também, quando eu era pequena, eu sofria bullying na escola. Então, minha gente, Quando eu era pequena, eu sofria bullying na escola. Você e a torcida do Flamengo, minha senhora. Todo mundo sofre bullying na escola. Todas as crianças do mundo vão dizer que sofrem bullying na escola. O seu objetivo não é não ir para a escola porque você sofre bullying. Não é você fazer alguma coisa externa ao bullying. É você aprender a lidar com a diferença, com crianças que talvez não gostem de você. E isso é viver em sociedade. Hoje em dia, o bullying virou uma palavra demonizada. Parece que alguém não gostar de você na sua sala de aula, que é uma coisa absolutamente normal, porque você está confinado com mais 30 crianças dentro de uma sala de aula que você nunca viu, não sabe a procedência, né? E a coisa mais natural é que essas crianças se estranhem. Qualquer qualquer micro diferença que você tem ali social com aquelas crianças, qualquer criança chama isso de bullying hoje. Ah, eu sofria bullying. Isso chama viver em sociedade. Viver em sociedade é assim. Vai ter pessoas que gostam de você, vai ter pessoas que não, vai ter pessoas que são indiferentes a você. Aí como é que você lida com isso? Eu vou lá, abro a câmera, boto um short bem curto e mostro a minha bunda na internet e ganho rios de dinheiro. Nossa, agora sim eu aprendi a viver uma vida sem bullying. Vocês veem hoje, a Camila Maria por dentro, ela tem uma casca muito grande. Ver hoje o que está acontecendo com ele me machuca muito. Porque eu sei o que ele é pra mim. Eu sei o que ele é. Nós também. Sei da verdade dele. Ele não faz nada disso que estão falando. Que explora criança, que ele dava bebida pra criança. Ele não faz nada disso. Não, dava não. Dava bebida pra criança, não. Assim, tem vários relatos, né, de que ele fazia festinha, de que ele levava realmente drogas e bebidas. Você acha que um cara que fez um reality show de adolescente, né, que fazia tem cenas, aquela que a menina estava dormindo com outro garoto, adolescente, e ele vai lá, tira o cobertor, a menina tá com a bunda de fora lá, ele filma aquilo, olha isso, tal, não sei o quê. Você acha que eles estavam caretas? Você acha que não tinha droga rolando solta, livre, nesse tipo de situação? Tem que ser muito inocente para acreditar nessa história. Nada disso ele faz. A única coisa que ele faz é dar amor e carinho. É um santo, né? É um anjo. É praticamente um deus, é um super-herói. Ele salvou essa pobre criança de viver, né, na pobreza. Olha, eu sinto informar, mas se você nasce numa situação de pobreza, isso é responsabilidade dos seus pais enquanto você ainda é criança, e depois vai ser sua responsabilidade se tirar dali. Você não merece não ser pobre.
É isso que você tem que entender. Você não merece não ser pobre. Você precisa aprender a construir a sua prosperidade a partir daquilo que você tem. Cada um nasce em um lugar da sociedade. A gente não escolhe isso. Essa é a realidade. Todo mundo almeja alguma coisa. E sabe o que a gente faz com esse sonho? A gente trabalha dentro de uma lei, de uma moral, de uma ética, para a gente sair daquela situação que a gente se encontra e construir uma vida melhor. A gente não tem o direito de não ser pobre. Ninguém tem o direito de não ser pobre. Você tem que sair dali, da sua pobreza, com as suas mãos, ou com os seus pais, né? Com os seus pais e o seu pai e a sua mãe fazendo o por onde para sair dali. Se você não consegue sair dali, você tem que ser paciente, estudar, né? Fazer de tudo para você sair dali de forma legal, honesta, ética e moral. É o mínimo que se espera. Percebe? Então, se você entende que você não merece não ser pobre, se você entende que as coisas não vão cair do céu na sua mão, irmão, que está aqui me assistindo, se você entende que na vida ninguém vai vir te salvar e que você tem que se tirar sozinho da sua própria merda, do próprio lixo que você construiu na sua vida, você precisa entender que você precisa de talvez estudar mais, você precisa ter subterfúgios, né? Criar, estudar, progredir, procurar progredir na vida. E uma das maneiras de você progredir na vida é com um mentor, é com alguém que te oriente a sair desta josta que você se encontra hoje, mas de forma honesta, moral e ética, sacou? Então, se você quiser melhorar a sua vida hoje, sair da pobreza, sair da miséria, sair da falta de relacionamento, se você quiser ter abundância feminina, abundância financeira, um shape melhor, uma vida próspera, você precisa ter um mentor. E você precisa de uma orientação. Alguém que olhe para a sua vida e diga, cara, existem 1000 maneiras de você sair de forma ilegal da vida que você vive hoje, mas nenhuma delas é aconselhável para você. Você precisa de um caminho certo, correto, para a sua vida, customizado para você. Então, eu estou oferecendo aqui, graciosamente, gratuitamente, para que você clique aqui embaixo numa aplicação que eu tenho, um formulário, para você ter uma mentoria comigo. Dentro dessa mentoria, o que você vai ter? Você vai encontrar comigo tete a tete, dentro do Zoom, né, de um aplicativo de encontro virtual, e eu vou olhar para a tua vida e vou te dar uma maneira clara para você sair do poço que você se encontra hoje de uma forma moral, ética, correta, honesta. Tá? Então clica aqui embaixo, preenche esse formulário de inscrição para você ser sorteado e ganhar uma mentoria gratuita comigo. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Por hoje é só, que o vídeo está ficando enorme. Tamo junto.